Era um dia que prometia ser perfeito, repleto de emoções e expectativas no altar. Mas em um instante inesperado, ela tropeçou, e aquele pequeno acidente mudou completamente o rumo de sua vida. O gesto, aparentemente inocente, a colocou em uma situação que ninguém poderia prever. Ela acabou se tornando esposa do CEO, um homem poderoso e misterioso, sem saber ao certo a extensão das consequências daquele momento. Este capítulo evidencia que, às vezes, acontecimentos inesperados podem transformar vidas em segundos, abrindo portas para histórias de amor, mistério e reviravoltas surpreendentes. Capítulo 2. A revelação inesperada. Assim que se recompôs do tropeço, ela percebeu que algo havia mudado de forma definitiva. O ambiente solene do altar, as pessoas presentes e o cenário elegante confirmavam que, de fato, ela estava casada. Mas a verdadeira surpresa veio ao olhar para o rosto do marido. O CEO, que sempre a admirou de longe, era, na realidade, alguém completamente diferente do que ela imaginava. A mistura de choque, confusão e curiosidade tomou conta dela, enquanto tentava compreender como um simples tropeço a havia levado a uma situação tão inesperada. Este capítulo evidencia que acontecimentos aparentemente triviais podem revelar reviravoltas surpreendentes, mudando a percepção de quem está ao nosso lado e o rumo da vida em um instante. Capítulo 3. Lidando com o choque e descobrindo segredos. Nos momentos que se seguiram ao casamento inesperado, ela se viu tentando processar o choque e a confusão. Cada gesto, cada palavra do marido parecia esconder algo que ela ainda não compreendia completamente. A curiosidade e o nervosismo se misturavam, fazendo-a perceber que havia muito mais sobre ele do que jamais imaginara. Pequenos detalhes de comportamento e comentários sutis começaram a levantar dúvidas e perguntas. Quem ele realmente era? Quais segredos guardava e como essa união inesperada impactaria sua vida? Este capítulo evidencia que, quando confrontados com situações inesperadas, sentimentos de choque e a necessidade de descobrir a verdade se tornam centrais, moldando o comportamento e as decisões futuras. Capítulo 4. Investigando a verdadeira identidade. Determinada a entender a pessoa com quem havia se casado, ela começou a observar cada detalhe do comportamento do marido. Conversas, reações e pequenas pistas no dia a dia se tornaram objetos de análise. Cada gesto de gentileza, cada comentário aparentemente casual, era interpretado à luz de suas suspeitas, enquanto tentava desvendar intenções e segredos escondidos. A mistura de fascínio e cautela a mantinha alerta, consciente de que qualquer passo em falso poderia revelar informações inesperadas ou gerar conflitos. Este capítulo evidencia que, em situações de descobertas inesperadas, a atenção aos detalhes e a investigação cuidadosa podem ser fundamentais para compreender verdadeiramente a pessoa ao lado e os impactos da união. Capítulo 5. Pistas que transformam a percepção. Enquanto observava cuidadosamente o comportamento do marido, ela começou a notar pequenos detalhes que mudaram completamente sua percepção sobre ele. Gestos inesperados de generosidade, olhares que transmitiam algo além das palavras e ações que revelavam segredos bem guardados, começaram a surgir. Cada pista adicionava camadas de complexidade à personalidade do CEO, mostrando que havia muito mais por trás da imagem pública e do poder que ele exercia. A mistura de surpresa, curiosidade e cautela fazia com que ela reconsiderasse julgamentos e expectativas, enquanto tentava entender a verdadeira essência do homem com quem havia se casado. Este capítulo evidencia que descobertas sutis podem transformar completamente a visão que temos de alguém, especialmente em contextos de união inesperada e reviravoltas da vida. Capítulo 6. O início da confiança. Após algumas interações e pequenas revelações, ela começou a perceber sinais de sinceridade e preocupação genuína do marido. Gestos simples, como lembranças de detalhes importantes de sua vida ou palavras de apoio em momentos de insegurança, começaram a criar um alicerce de confiança. Aos poucos, a barreira de desconfiança e surpresa inicial começou a ceder, permitindo que sentimentos mais profundos se desenvolvessem. Ela percebeu que, apesar da união inesperada, havia potencial para construir uma relação baseada em respeito
respeito e compreensão. Este capítulo evidencia que a confiança, mesmo em situações abruptas e inesperadas, pode se formar através de ações consistentes e demonstrações de cuidado, moldando a base de um relacionamento sólido e promissor. Capítulo 7. Impacto no dia a dia. Com a confiança começando a se firmar, pequenas interações diárias passaram a ter um novo significado. Conversas antes superficiais se tornaram mais profundas e gestos de cuidado e atenção começaram a se tornar rotina. Momentos de lazer, refeições e até tarefas cotidianas foram transformados em oportunidades para fortalecer o vínculo. A convivência, antes marcada por surpresa e insegurança, começou a ganhar fluidez e harmonia, permitindo que ambos se sentissem mais próximos e conectados. Este capítulo evidencia que, quando a confiança é construída, mesmo em situações inesperadas, ela tem o poder de transformar a rotina e criar um ambiente mais seguro e acolhedor para o desenvolvimento do relacionamento. Capítulo 8. Surgimento de sentimentos profundos. À medida que a convivência se tornava mais natural, sentimentos mais profundos começaram a emergir. A surpresa inicial deu lugar à admiração, ao respeito e a uma conexão emocional crescente. Cada gesto de cuidado e cada demonstração de atenção reforçavam a ideia de que aquela união, embora inesperada, poderia evoluir para algo verdadeiro e duradouro. Ela passou a enxergar qualidades nele que jamais havia notado antes, e ele, por sua vez, demonstrava preocupação genuína com seu bem-estar. Este capítulo evidencia que, mesmo em circunstâncias inesperadas, a proximidade, a atenção e a empatia podem despertar sentimentos profundos, consolidando gradualmente a relação e preparando o terreno para um vínculo sólido e emocionalmente significativo. Capítulo 9. Enfrentando desafios juntos. À medida que o relacionamento se consolidava, desafios inesperados começaram a surgir, testando a força da parceria recém-formada. Problemas cotidianos, decisões complicadas e mal-entendidos foram enfrentados com diálogo, paciência e colaboração mútua. Cada dificuldade superada reforçava a confiança e a cumplicidade entre eles, tornando o vínculo mais resistente e sólido. Ela percebeu que, apesar da união ter começado de forma inesperada, a capacidade de enfrentar obstáculos juntos era um indicativo de que poderiam construir algo duradouro. Este capítulo evidencia que a verdadeira força de um relacionamento não se mede apenas pelo romance, mas também pela habilidade de parceiros de enfrentarem desafios lado a lado, fortalecendo a confiança, o respeito e a parceria. Capítulo 10. Consolidando o amor com gestos diários. Com a relação mais sólida, pequenos gestos passaram a ter grande significado. Ações simples, como lembrar de datas importantes, preparar uma refeição especial ou oferecer apoio nos momentos difíceis, começaram a fortalecer o vínculo emocional entre eles. Cada atitude demonstrava cuidado, atenção e consideração, criando um ambiente de segurança e afeto constante. O amor, antes baseado na surpresa do casamento inesperado, passou a se manifestar de maneira tangível e consistente, consolidando a relação de forma natural. Este capítulo evidencia que o amor verdadeiro se constrói no dia a dia, através de pequenas ações que reforçam respeito, carinho e parceria, transformando qualquer união em uma relação sólida e duradoura. Capítulo 11. Intimidade emocional e cumplicidade. Com o passar do tempo, a relação começou a se aprofundar em níveis emocionais mais intensos. Conversas sinceras, confidências e a partilha de medos e sonhos criaram uma intimidade sólida, tornando-os cada vez mais conectados. A cumplicidade se manifestava não apenas nas palavras, mas em gestos diários, olhares e atitudes que transmitiam apoio e compreensão. Cada momento juntos fortalecia a sensação de parceria, fazendo com que ambos se sentissem seguros para ser plenamente eles mesmos. Este capítulo evidencia que, quando confiança, carinho e comunicação se combinam, a intimidade emocional se aprofunda, criando um vínculo que vai além da superfície e consolida uma relação duradoura e significativa. Capítulo 12. Planejando o futuro juntos. À medida que a confiança e a cumplicidade se consolidavam, eles começaram a discutir planos de futuro de maneira mais alinhada. Decisões sobre carreira, moradia, viagens e até projetos pessoais passaram a ser tomadas em conjunto, com diálogo aberto e respeito mútuo. Cada planejamento reforçava a parceria
evidencia e mostrava que aquela união, iniciada de forma inesperada, tinha potencial para ser duradoura e estável. A sensação de segurança e confiança permitiu que ambos se sentissem ouvidos e valorizados, transformando sonhos individuais em metas compartilhadas. Este capítulo evidencia que a construção de um futuro a dois depende de comunicação, confiança e colaboração, consolidando uma relação harmoniosa e duradoura. Capítulo 13. Superando desafios juntos. Mesmo com a relação consolidada, desafios internos e externos continuaram a surgir, testando a força do casal. Problemas familiares, pressões sociais e dificuldades pessoais exigiam que trabalhassem juntos, mantendo diálogo aberto e apoio mútuo. Cada obstáculo superado servia para fortalecer a confiança e a parceria, reforçando a certeza de que podiam enfrentar qualquer situação lado a lado. A cooperação e o comprometimento mútuo transformaram dificuldades em oportunidades de crescimento e união. Este capítulo evidencia que relacionamentos sólidos se constroem não apenas nos momentos de felicidade, mas também na forma como parceiros enfrentam e superam desafios, tornando o vínculo cada vez mais forte e resiliente. Capítulo 14. Amor fortalecido pelo cuidado diário. À medida que o relacionamento avançava, o carinho e a atenção se tornaram elementos centrais do dia a dia. Gestos simples, como perguntar sobre o bem-estar do outro, pequenas surpresas e demonstrações de afeto consolidavam a conexão emocional. O cuidado mútuo criava um ambiente seguro e acolhedor, permitindo que ambos se sentissem valorizados e amados. Cada ação cotidiana se transformava em uma oportunidade de reafirmar o compromisso e fortalecer o vínculo. Este capítulo evidencia que, para manter um relacionamento sólido e profundo, o amor precisa ser cultivado diariamente através de atenção, gentileza e cuidado constante, tornando a relação mais harmoniosa e resiliente. Capítulo 15. Comunicação e respeito mútuo. A comunicação constante e sincera se tornou um pilar fundamental da relação. Ambos passaram a expressar pensamentos, sentimentos e expectativas de forma aberta, sem medo de julgamento. O respeito mútuo guiava cada diálogo, transformando possíveis desentendimentos em oportunidades de compreensão e crescimento conjunto. Essa transparência reforçava a confiança e fortalecia a intimidade emocional, permitindo que cada parceiro se sentisse seguro e valorizado. Este capítulo evidencia que uma relação duradoura e profunda depende da habilidade de comunicar-se com sinceridade e de respeitar as necessidades e limites do outro, criando uma parceria equilibrada e harmoniosa.